tempo, não. Vambora para o vídeo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Acabou agora há pouco na Vila Belmiro e não no Morumbis. São Paulo 3, Internacional 0. O São Paulo afunda o Internacional à beira da Série B. Situação dramática do Internacional. E o São Paulo, enfim, venceu. Fez um bom jogo, 3-0. Claro, contou com um adversário que estava completamente desesperado, mal armado. Não jogou nada. O São Paulo poderia ter feito 10 se quisesse gols. Aliás, o São Paulo nessas horas é pouco impiedoso, né? Diferentemente do que fez o Fluminense com ele, o São Paulo tirou o pé no segundo tempo, deixou ali 3-0, tá tudo bem, ficou ali só se defendendo. É um time que nunca é impiedoso, né? Nessa hora aí, não esquece que o Internacional já ganhou o Libertadores do São Paulo, já tirou o Oscar do São Paulo, enfim, já fez tanta coisa. Mas 3-0 mais suficiente para deixar o Internacional numa situação muito difícil. E o São Paulo agora está a um empate, para não depender de ninguém, de estar no 8º lugar. É isso que o São Paulo precisa. O Bragantino agora é o principal concorrente ao São Paulo nessa 8ª vaga. Essa é a situação. Foi um bom jogo do São Paulo, nada de excepcional, porque o Internacional, afinal, é um time muito fraco e está desesperado, mas pelo menos foi uma resposta, né, daquele 6-0. Vamos falar sobre isso, falar sobre também fora de campo, tem transfer ban no São Paulo, segundo da Era Casares, mais um ele pode pedir música no Fantástico, e muito mais. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro e quero saber dele e de vocês. Gostou, adorou, não gostou, deu para o gasto ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Eu gostei do jogo. Acho que o São Paulo jogou a sua melhor partida na Vila Belmiro, né, dessa série de mandante/visitante. Também muito porque estava bem reforçado, né? Tem isso também, né? Acho que a volta dos jogadores, de alguns jogadores importantes, o sistema 3 zagueiros, 3 volantes, dão uma consistência contra um bando. Como você mesmo falou, o Inter é um bando. E acho que o São Paulo, nos momentos cruciais do jogo, acabou fazendo os gols. Depois cansou, pregou, que é uma característica do São Paulo, mas conseguiu, era o mínimo, era vencer com uma atuação convincente, que deixa menos vexatório o 6-0, que jamais será apagado, jamais será apagado. Lembrando que o time e a direção foram recebidos com vaias e xingamentos, e no final do jogo só a direção foi com xingamento, porque o time ao menos reagiu, né? E acho que é essa toada. É como você disse, você traçou o cenário, o São Paulo vai precisar pontuar em Salvador para ficar em 8º. O Inter, não dá para esperar que o Inter, desse Inter, tire ponto do Bragantino, não dá para saber o que vai acontecer em Porto Alegre, inclusive pode acontecer uma tragédia, invasão de campo, aquelas coisas, aquelas catarses. Porque o São Paulo sempre tem a chance de se vingar de algo, exemplo, 5-1 do Brasileiro 2020, Liberta 2006 e 2010, nunca faz o serviço completo, é falta de cobrança, é o time mais bonzinho do Brasil. Eu também não gosto disso. Confesso que o São Paulo não torce a faca, cara. É impressionante, né? Você não vê o São Paulo fazer um negócio desse. Tem a chance do time de joelhos do Internacional, poderia tomar 5 gols, São Paulo parar de jogar no segundo tempo, né? Perfeito, isso é histórico. Ele independe de quem está na presidência, quem está no comando técnico. De fato, isso também me irrita sobremaneira. Claro que também, como o São Paulo entrou em campo já com a goleada do Bragantino sobre o Vitória, né, Tironi? Tem aquilo, o tirar um pouco o pé, porque vai precisar jogar no domingo, né? Sim. Tem um pouco essa história também. Não acabava ali, não era o último jogo da temporada, né? Exatamente. Arnaldo de Gorro. Eu vou até pôr na tela aqui o Arnaldo de Gorro. Olha você ali, ó, de Gorro. Eu já vi essa aí, mas gostei dele. O Busso ainda pulsa, Libertadores 2026 ainda vai, vamos nós, calma, o São Paulo precisa fazer um ponto contra o Vitória no Barradão, não é simples, e o Bragantino agora tirou um pouco de... É que o Bragantino, se ganhar com qualquer resultado do Internacional, que está desesperado, e é um time horroroso, e é um time desesperado e jogando mal, também não estamos falando que é um negócio muito absurdo o Bragantino ganhar lá, né? O Bragantino fica com o número de vitórias maior e o São Paulo vai ter que fazer um ponto, né? Então não está resolvido, não. Arnaldo isso, Ribeiro... é bom você explicar, reforçar isso. O Bragantino só pode alcançar o São Paulo em número de pontos, mas se o São Paulo zerar e ele vencer, ele supera o São Paulo, isso. Não no saldo, mas no número de vitórias. Então, no final das contas, a goleada para o Fluminense, matematicamente, ela não vai ter peso nessa reta final. O que vai pesar seria o número de vitórias maior do Bragantino. E outra coisa, claro, o 8º lugar só serve alguma coisa se Fluminense ou Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil. O Corinthians hoje
deu a Deus não só a chance do 8º lugar, né? Ele também deu a Deus a chance de botar alguém dentro. Se ele vencer a Copa do Brasil, o Corinthians que perdeu o Fortaleza. E o Fortaleza, rapaz, saindo da zona de rebaixamento na penúltima rodada. Trabalho do Palermo, impressionante. E o Corinthians, né? Tem mais derrota que vitórias. Eu não sei, não. Tá pendurado nessa Copa do Brasil aí. Hoje jogou tudo bem, com um monte de reserva, mas enfim. Ruim, né? Enfim. Mas vamos lá. Arnaldo Ribeiro Grisalho. Tá aí na tela você, Grisalho, Arnaldo, de barba e tudo. Okay. Nada me tira da cabeça. Esse cara não tem nada a ver comigo. É bom. Nada me tira da cabeça que no ano que vem seremos nós na penúltima rodada com o Muricy no banco tentando nos salvar do rebaixamento. Espero estar errado. Eu também espero que você esteja errado, Arnaldo Ribeiro Grisalho. Porque se o ano for pior que o desse ano que você vai lutar para não cair mesmo. Pois é, eu acho que depende muito do que for planejado, né? O São Paulo, na verdade, eu achei ótima a entrevista do Crespo antes do jogo. Eu não sei se vocês viram. Ele chegou e falou: nós jamais esqueceremos, não pode esquecer o que aconteceu no Maracanã, mas hoje a gente tem que vencer o jogo e fazer a única coisa decente que nos resta na temporada, brigar pelo 8º lugar. E aí ele falou o seguinte: pelo menos, não podemos esquecer também que nós poderíamos estar na situação de Santos Internacional faltando 2 rodadas. Isso precisa ser um alerta, o Crespo. Isso precisa ser um alerta. Ele tem razão. Exatamente. Né? Tem razão. Ele tem razão. Então, assim, para os torcedores não teve vitorioso nem derrotado. Mesmo que um aspire a pré-Libertadores e o outro esteja assediando a Série B. Os 2 presidentes não foram poupados pelos torcedores que compareceram aqui à Vila Belmiro ao término da partida. Bem, o São Paulo vai a Salvador agora numa situação bem tranquila para esse 8º lugar. Com qualquer empate, ele é o 8º colocado. Ou se perder, ele tem que torcer por Bragantino não vencer o Internacional em Porto Alegre. Se o Bragantino vencer e o São Paulo perder por qualquer resultado, pelo número de vitórias, o Bragantino fica com a 8ª colocação, tem 15 vitórias, teria 15 vitórias contra 14 do São Paulo. E para variar, como em todo jogo do São Paulo, a gente tem que falar de ausências. Alan Franco saiu com problema no joelho direito, vai ser reavaliado. Luciano deixou o gramado também preocupando, a gente não sabe ainda o que é, esperando aqui a chegada do Crespo. E o Bobadilha tomou o 3º cartão amarelo e não vai a Salvador no jogo de domingo lá no Barradão, que é decisivo para o adversário, como era hoje, para o Internacional contra o Tricolor, Glaucia. Bom, Edu.